começo a gravar. Então vamos lá. A ideia, vocês estão vendo a lousa, não é isso? Sim. Sim. Ok. Deixa eu passar a lousa para cá então. E vou deixar vocês aqui do lado. Vocês ficam vendo apenas, exclusivamente a lousa, é? Isso. É porque eu não estou compartilhando a minha tela, né? E se eu compartilhasse a minha tela, não seria... Acho que ficaria com aquele fundo infinito. Ok. Mas eu gosto do fundo infinito, vocês não gostam, não? Eu acho divertido. Eu acho divertido a confusão que cria. Pois bem, eu não sei onde eu tô. Cadê? Tem um monte de lousa aberta aqui. Mas bem, então vamos lá. Eu vou passar para a lousa. E se vocês tiverem alguma coisa aí, eu prefiro que vocês falem, tá? Porque eu tô com a lousa aberta aqui na tela e eu não tô vendo o chat, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês falam, tá bom? Então vamos lá. Vou começar. Hoje nós vamos ver demonstrações. É estranho escrever com essa coisa aqui. Certo. Então... E a primeira demonstração que nós devemos aprender é a demonstração da implicação. Então, dada uma proposição A, eu quero mostrar que ela implica na proposição B. Ou seja, eu quero entender essa estrutura. Ô, professor, Oi? desculpa lhe interromper de novo. Eu não tô tendo acesso não a essa lousa. Ok. Tá pedindo acesso pra mim. Certo. Deixa eu ver aqui. Isso, apresentar na reunião. Cauê também não estava tendo acesso e agora estão tendo? Aqui tá normal. Agora eu tô. Está tendo? Pois Sim. bem. Se alguém tiver tendo algum problema, fala, tá bom? Para mim está sendo tudo novo, então eu vou cometer alguns erros inevitavelmente, tá? Tenham paciência. Então vamos lá. A demonstração ou melhor, essa estrutura, ela é uma estrutura propositiva que indica que se eu tiver a proposição A, se eu souber a validade de A, eu quero implicar a validade de A na validade de B. Então, vou criar alguns eventos, vamos assim dizer, para a gente testar isso, né? Então, vamos para uma primeira suposição. Suponha que o número n é igual a 2. Essa é a minha primeira hipótese, tá? É A. N é igual a 2. N é um número natural igual a 2. Pois bem. E o que isso implica? Isso implica que para todo x inteiro que eu escolher, então x é igual a 2 vezes n ou x é igual a 2 vezes n mais 1. Então vejam que a primeira proposição é que dado um n igual a 2, nesse caso é uma particularização, né? Assim que a gente denomina, eu estou pegando uma variável n e estou particularizando ela. Então, se você diz, por exemplo, eu vou escrever em linguagem de proposição com um predicado, né? Ou seja, com uma característica. Eu vou escrever aqui na lousa 2. Somos ricos agora, temos várias lousas, tá vendo? Temos várias lousas agora. Então, agora na lousa 2 eu vou escrever em função de proposições, né? Então, vou escrever px... pn, né? Pn. Cuidado aí com a mente de vocês, hein? Pn implica em qx. O que significa Pn? Né? Pn é a escolha de um número natural. Então, estou considerando um número natural. Então, a proposição n é que eu escolhi do número natural
nesse caso, par, tá? Ou um número natural, genericamente, porque eu estou escolhendo 2, né? Então dá a impressão que ele precisa ser par. Ele não precisa ser par, tá? Mas dado o número natural, então Pn é isso, dado o número natural, e a proposição é literalmente essa apenas. Dado o número natural, então temos Qx. E o que é Qx? A proposição Qx é bem mais elaborada. A proposição Qx me diz que, assim, aqui é para todo n natural. Então, a proposição Pn é escolha o número natural. A proposição Qx diz que para todo x inteiro, então x ele é igual. Tá, eu vou escolher o n e o x no mesmo conjunto. Em vez de escolher ele inteiro, eu vou escolher ele natural. Tá? Só por conveniência, para a gente não precisar tá fazendo casos. Tá? Então, por conveniência. O que acontece é que para toda escolha de n, eu vou poder escolher um x também natural, de tal modo que x vai ser igual a 2 vezes n, ou x vai ser igual a 2 vezes n mais 1. Essa estrutura aqui é uma estrutura predicada, né? Então, para a proposição, eu estou determinando aqui uma escolha. E que tipo de escolha é essa? É uma escolha qualquer, olha, para todo. É uma escolha generalizada, não estou especificando qual é o n. É para todo n. E o QX também é para todo x. Né? E o que eu estou dizendo é que QX é válido para todo n que eu escolher. E uma forma de escrever isso seria assim: para todo n, para todo x, Pn implica em QX. Essa é uma forma que vocês devem se habituar a escrever. Tá? Então, para todo n, que eu, nesse caso, estou fixando o conjunto que eu de escolha do n e do x como natural, né? Para todo n natural, para todo x natural, a proposição Pn implica na proposição Qx. Né? Então vamos só verificar o que significa isso. Né? Eu vou fazer uma invocação. Eu vou invocar aqui o teorema de Euclides, da divisão, que diz o seguinte: se você considerar dois números A e B naturais, então você vai poder decompor A usando B. A hipótese é que A é maior do que B. Basta essa hipótese ser satisfeita, e aí o que temos é que é possível escrever A como sendo B que multiplica um número Q mais um número R, em que o R ele satisfaz a condição de ser maior ou igual a zero e menor do que B. Com essa condição satisfeita, então existem únicos, e aí escrevemos assim: existem únicos Q e R que satisfazem essa decomposição aqui. Tá? Então, esse aqui é o teorema de Euclides, da divisão. É um teorema que vocês já usam. Há muito tempo vocês usam esse teorema. Quando vocês aprenderam a dividir, eu acho que na 4ª série, talvez vocês devem ter aprendido lá. Tem mais alguém chegando? Jailson. Então, boa noite, Jailson. Então, vamos lá. Então, lá na 4ª série, vocês devem ter aprendido a dividir. E como é que vocês faziam divisão, né? Vamos fazer uma cadê? Quero mais, sai daí. Não, quero mais azul, pronto. Que o azul é a memória passada. Então vamos lá. O que é que temos aqui? Certo. Então, o que é que vocês faziam, né? Vocês pegavam, por exemplo, sei lá, o número 16 e eu quero dividir 16 por 3. Eu quero dividir 16 por 3.
Então, o que é que vocês faziam? Vocês pegavam 16 e tentavam encontrar nos múltiplos de 3 o número mais próximo de 16 possível. Então, vocês pegam lá 3 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. Aí eu posso adiantar um pouquinho, 3 vezes 4 dá 12. E 3 vezes 5, 15. Se eu continuar, 3 vezes 6, 18. Pois bem, então 18. Eita, 15 eu escrevi 16. Aqui é 15. Então 3 vezes 8 passou de 16. Não é o que eu quero. Eu quero então esse aqui. O que eu vou usar é esse aqui. 5. Então eu sei que 3 vezes 5 é 15 e falta 1 para 16, né? Então isso aqui vai dar exatamente 3 vezes 5 mais 1. E aí como é que a gente escrevia isso? A gente escrevia assim, 16 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. 15 subtraído de 16, 1. É o resto, né? Então aqui está o quociente, o divisor, né? O quociente e o resto. Então vejam que é exatamente o que a gente está chamando aqui de Q e de R, são o quociente e o resto, e aqui é o divisor, né? Então seria o número que eu estou usando para dividir. Essa estrutura a gente vai poder usar para essa afirmação aqui, para mostrar essa afirmação, mostrar que de fato para toda escolha de n eu vou poder escolher também arbitrariamente um x e sempre vai ser verdade que o x vai ser igual a 2 vezes n ou x vai ser igual a 2 vezes n mais 1. Para toda escolha de n, né, eu vou poder escolher um x. Desculpa, aqui está escrito de uma forma errada, né? Para todo x existe, para todo n existe x. Essa que é a forma correta. Existe x. E eu vou mostrar por que estava errado para todo e para todo. Porque aqui nesse caso, aqui é genérico, mas aqui é existencial, né? Então estou dizendo que para toda escolha de n que eu fizer, vai existir um x natural que ele vai ser igual a 2 vezes n ou a 2 vezes n mais 1. Porque eu estou escolhendo o n, né? Genericamente falando. Tem mais alguém entrando? Aqui. Boa noite, João. Então vamos lá, vamos voltar para o problema 1, né? Ter um monte de tela é bom. Vamos lá. No problema 1, eu estou fixando o n. Eu estou dizendo que n é 2. Aí, nessa estrutura, o que acontece é que sim, para n igual a 2, agora o que eu posso ter aqui do outro lado é para todo x. Para n, quando eu fixei o n, agora eu tenho que para todo x é igual a 2 vezes n ou x é igual a 2 vezes n mais 1. Porque sim, quando eu escolho, eu quero dividir todos os números inteiros por 2. Então, ou eles são múltiplos de 2, ou eles são múltiplos de 2 mais 1. Né? Então, vamos pegar mais um quadrinho aqui. Nesse caso, mais um quadro preto. Vamos considerar os números inteiros. O conjunto dos números inteiros. Eles são formados por 0, 1, 2, 3. Eu vou considerar os inteiros positivos, tá? 4 e por aí vai. Pois bem, observa o seguinte. O número 0, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever 0 como sendo 2 vezes 0. Né? Esse aqui é o número 0. Pois bem. O número 1, eu vou poder escrever como sendo 2 vezes 0 mais 1. Esse aqui é o número 1. O número 2, eu vou poder escrever como sendo 2 vezes 1. Número 2. O número 3, eu escrevo como sendo 2 vezes 1 mais
1. Esse dá o número 3. Observa que, na estrutura que está apresentada aqui, os dois primeiros números são escritos como 2 vezes 0 ou 2 vezes 0 mais 1. E os dois próximos números são escritos da mesma forma. 2 vezes 1 ou 2 vezes 1 mais 1. O que eu posso antever é que eu vou poder fazer isso para todos os pares de números daqui para frente, né? Então, 4 e 5 vai ser 2 vezes 2 e 2 vezes 2 mais 1. O 6 e o 7 vai ser 2 vezes 3 e 2 vezes 3 mais 1. E assim por diante. O que mostra que essa afirmação que está sendo feita aqui, ela tem poder de validade. Mas o que nós estamos fazendo ainda não é demonstrar. Então, vamos agora fazer a demonstração, tá? Então, mais um quadrinho e, de novo, preto. A demonstração vai ser feita da seguinte maneira. Então, considerando... Eu vou escrever de forma resumida, tá? Vou escrever as palavras extensas, porque demora para escrever. Então, considerando n igual a 2, né? Então, para todo, nesse caso, de fato é para todo x inteiro, eu vou dividir x por 2. Então, o que significa isso? Aplicando o teorema de Euclides, significa que existe único Q e R que satisfazem a decomposição de x como sendo 2 vezes Q mais R, e ademais é garantido pelo teorema que o R ele é maior ou igual que 0 e menor que 2. Pois bem, só existem dois números que satisfazem essa condição aqui, que é o 0 e o próprio e o 1, né? Então, o R é igual a 0 ou o R é igual a 1. Agora sim, eu acabei de provar, aplicando o teorema de Euclides, que para o n igual a 2, e qualquer escolha que eu fizer de x, olha, eu vou aplicar essas variações de R aqui, né? E o que é que eu vou obter? Eu vou obter que x é igual a 2 vezes Q mais 0, ou x é igual a 2 vezes Q mais 1. Essas são as duas únicas possibilidades. Ou eu faço, ou o número é da forma 2 vezes Q mais o R igual a 0, ou é 2 vezes Q mais o R igual a 1. São as duas únicas possibilidades dadas pelo teorema de Euclides. Então, essas são as duas únicas possibilidades de escolha para o número inteiro quando eu considero dividi-lo por 2. E a gente usa essa dualidade, a existência apenas dessas duas possibilidades, para determinar o que são números pares e o que são números ímpares. Eu digo que x é par quando ele é decomposto dessa forma. Quando ele é decomposto dessa forma, eu digo que o x é par. E eu digo que ele é ímpar quando ele é decomposto dessa forma. Então, vamos usar essa decomposição para gerar aí dois subconjuntos do conjunto dos inteiros. Então, agora eu tenho memória, né? Então, eu posso escrever o conjunto dos inteiros como sendo a união de dois conjuntos, o conjunto dos pares, união com o conjunto dos ímpares. E o que são o conjunto dos pares? O conjunto dos pares é o conjunto de todos os números que são da forma 2 vezes Q para Q inteiro, onde Q é um número inteiro. Esses são o conjunto dos números pares. E o conjunto dos ímpares são exatamente os outros números, que são 2Q mais 1 para Q inteiro. Então, essas duas possibilidades é o que me garante a demonstração que acabamos de fazer pela aplicação do teorema de Euclides, né? Alguma dúvida? Eu vou passar
Deixa eu abrir aqui o chat. Então podem falar no chat. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês são pessoas sem dúvidas? É isso? Na primeira página, na segunda página, se eu trocasse o Q, era o Q ou era o N, se não me engano, estaria errado, como você tinha dito que era o P está para Q. Na primeira página, agora temos um caderno, né? São pessoas ricas agora, temos um caderno. Nessa parte aí que o senhor cortou, colocou que pertence. O P está para Q. E se alterar o Q, também não está para Q não, né, inversamente? Aqui tá falando daqui, é que eu troquei o para Isso. todo, para todo e por existe, foi isso? Isso. Certo. Aí o que é que você está afirmando? E tipo assim, o P está para Q. Ou seja, para ter o P, eu tenho que ter o Q. E se eu alterar o Q, também não vou alterar o P não, né, inversamente, tipo, um lado e pro outro, não só para um. Eu entendi a sua questão, veja, mas o fato é o seguinte, é que o que eu tinha afirmado é porque a gente está falando de uma estrutura que tem validade, né? O que eu tinha afirmado era falso. Ah, Se sim. você colocar para todo, é falso. Por isso que eu tive que corrigir para dizer que não é para todo x. Existe um x, não é para todo x, entendeu? Acho que foi essa parte que eu me perdi. Ok, a gente pode fazer aqui mesmo, assim como o Fermat fez no cantinho das páginas, um exemplo para você ver que de fato é falso. Se eu escolher um certo n e um certo x, se fosse para todo e para todo, como estava antes, então eu posso escolher, por exemplo, n igual a 3 e eu vou escolher x igual a 7. Certo? Tudo bem? Certo. Pois bem, observa que o que eu estou dizendo aqui é que x é igual a 2 vezes n, o que é falso. X não é 2 vezes n, né? Isso. Mas x é 2 vezes n mais 1, concorda? Concordo. Mas e se eu tivesse escolhido x igual a 5? Aí já não bate, já passa. X igual a 5, ele não é 2 vezes n, é 5, não é? Não é nem 2 vezes n, nem é 2 vezes n mais 1, entendeu? Entendi. Então não é para todo x. Então, mas existe um x que vai satisfazer. Por isso que eu tive que dizer que não é genérico, é existencial. É uma predicação existencial e não genérica. Tudo bem? Tudo. Ok, ficou claro mesmo? Ficou. Foi por causa do pertence mesmo. Ok, Do existe pro pertence. ok, tudo bem. Então, já que estamos ricos, vamos fazer mais uma página, né? Que a gente agora tem páginas infinitas. Nessa nova página, eu vou usar o fato de que vocês adoram a fórmula de Bhaskara, né? Vocês são adoradores da. Olha, se vocês gostam muito de Pitágoras, mudando de Bhaskara para Pitágoras, Pitágoras é divertido que ele comia farelo, porque ele tinha ele estava se preparando para reencarnação, né? E aí ele já começava a comer comida animal. Ele era uma pessoa fantástica. Mas bem, é divertida, né? E estamos aqui falando de números, provavelmente ele estudou muito, porque ele estudou muito números primos, Pitágoras. Então ele estudou toda essa estrutura euclidiana, né? Todas essas coisas. A numerologia fazia muito parte da vida dele. Pois bem, então agora como problema 2, eu quero mostrar o seguinte, que para todo x, esse aqui é o problema 2 agora, para todo x existe y tal que px implica em QY. Essa é a estrutura que eu quero apresentar. E aí, para apresentar essa estrutura, eu vou usar uma velha conhecida nossa, que é a fórmula de Bhaskara. Eu vou escrever uma sentença que
que represente essa estrutura, e a gente vai ver como usar essa estrutura para elaborar uma demonstração, tá? Então vamos lá. Então o que eu vou escrever é assim: para todo x real, existe y também real, tal que, se essa é a hipótese px, tá? Se x² menos 4ac for maior que zero, então, agora vem a proposição QY, A que multiplica y² mais x que multiplica y mais c é igual a zero. Então vamos primeiro tentar entender toda essa articulação, né? Eu vou reescrever essa estrutura com números, para vocês verem que o que eu estou escrevendo é uma coisa que pode ser representada com um exemplo, tá? Então vou pegar aqui um exemplo e eu vou escrever de azul porque é memória, né? Então vou considerar, por exemplo, se é para todo x, vou considerar que x é igual a 3. Vou considerar que x é igual a 3. Então, para toda escolha de x, existe um y, que é um número real, que satisfaz uma certa condição. A condição que eu quero é a seguinte, que eu quero que 3² menos 4 vezes um número a, que multiplica o número c, seja positivo. Então, a escolha de a e de c são óbvias, né? Você escolhe a e c igual a 1, a igual a c igual a 1. Se você escolher, porque aqui eu tenho 3² é 9, né? Então, 4 vezes 1 vezes 1 dá menos 4, 3², 9 menos 1 tá positivo, né? Então, ou seja, essa proposição está sendo satisfeita, essa desigualdade. E o que acontece? Agora eu vou usar esse número aqui como se fosse o b, e eu tenho aqui o discriminante, b² menos 4 vezes a vezes c é positivo. Então isso significa que se eu usar como coeficientes da equação de grau 2 a, b e c, na variável y, eu vou ter raiz. Então significa que se eu multiplicar y² por a, somar com b, que multiplica y, e somar com c, isso vai realizar zero para algum y. Então eu mostrei que existe um y que satisfaz isso pelo teorema de Bhaskara, né? Porque essa equação tem solução se e somente se isso aqui é satisfeito. E eu estou afirmando que é satisfeito porque eu escolhi o x igual a 3 e o a e o c igual a 1. Então é satisfeito. A equação que eu estou de fato escrevendo aqui, em verdade, ela é y² mais 3y mais 1 igual a 0. Essa equação tem raiz real, né? Então, isso porque o delta, que é o discriminante que está aqui, ele é positivo, né? Então, aqui o a é 1, o b é 3 e o c é 1. Né? Tem exatamente as configurações que estão aqui. Esse aqui é o x, eu estou chamando de x, mas é o b, né? É o coeficiente do termo linear da equação de grau 2. Tá? Então, essa é uma forma mais elaborada de escrever condições sobre as quais tenhamos raízes para uma equação algébrica de grau 2. Né? Então, vou reescrever. Não, já está no quadro 8. Né? Isso aqui que eu escrevi, ele representa genericamente aquele exemplo que eu dei agora, né? Então veja que aqui eu estou dizendo que para toda escolha de x existe y. Para toda escolha de x existe o y, tal que px implica em qx.
O que significa Px? Px significa que essa condição é satisfeita. Né? Então, para todo x que satisfaz a condição Px, eu vou escrever no quadro, em mais um quadro agora, já que temos muitos quadros, né? Eu vou escrever assim, Px, ela é escrito como x² menos 4ac é maior que zero. Essa é a proposição Px. Tá? E isso, se eu disser que é satisfeito para todo x que satisfaça isto, então o que é que nós temos? Temos as condições necessárias para a solubilidade da equação de grau 2. Então agora digo que QY é a proposição QY é a proposição que permeia, o que cria, né, uma equação de segundo grau usando os valores da proposição P. Então vou usar o x como sendo o B, o A como sendo A, o C como sendo C. Né? Então vou escrever aqui, ó, a y² mais o B, que é x, que multiplica y, mais o C igual a zero. O que eu estou dizendo, o QX diz que existe y que satisfaz essa equação. E é natural, né? Que se Px é essa proposição, né, que para todo x que satisfaz essa condição, então, de fato, existe y que satisfaz essa. São duas condições algébricas que eu quero que sejam satisfeitas e elas estão atreladas. Por quê? Por qual resultado? Pelo teorema de Bhaskara, né? Porque o teorema de Bhaskara diz que se você tem uma equação da forma AY², eu vou escrever o teorema de Bhaskara no próximo quadro, já que a gente não tem mais pirangagem de quadro, né? O teorema de Bhaskara. Alguém tá escrevendo aí, Por que não falam? Falem. Professor, Oi. essa aula está sendo gravada? Está. Jailson? Sim. Ok, está sendo gravada, Jailson. Por que? Você tá perdido? Não, é que eu achei que não estava. Eu não vi o ícone de gravação. Ah, ok. Tá sendo gravada assim. Estou só confirmando aqui, está sendo gravada, tá bom? É porque Ok. eu tô numa estrutura diferente. Eu não estou usando o Paint. Eu tô usando a tela de como é a lousa do próprio Meet. E aí eu não estou usando não estou compartilhando minha tela. Vocês estão vendo o compartilhamento pelo Meet da lousa do próprio Meet, da própria conferência. Tudo bem? Ok. Pois bem. Então o teorema de Bhaskara diz o seguinte, que dados A, B e C reais, tais que B² menos 4 vezes A vezes C seja maior ou igual que zero. Veja que aqui tem uma condição a mais, né, que é igual, pode ser igual também. Então, né, se eu pego A, B e C reais que satisfazem essa condição, então existe y real tal que A que multiplica y² mais B que multiplica y mais C é igual a zero. Esse é o teorema de Bhaskara. O teorema que nós provamos em várias versões diferentes, né? Então, esse teorema ele nos diz que se eu tiver essa desigualdade sendo satisfeita e eu considerar a equação em que usa A, B e C
respectivamente como coeficientes algébricos, vai existir um y real que satisfaz essa equação. Né? E a gente sabe exatamente quem é esse tal y. A gente sabe escrever o y. Né? O teorema de Bhaskara nos garante a existência e, mais que isso, é determinístico. Diz exatamente quem é o y. Ele não é só existencial. Né? Ele determina, ele é construtivo. A gente tem como construir quem é o y em função de A, B e de C. Então, o teorema de Bhaskara tem toda essa robustez. Pois bem, então, no primeiro momento, entendam que para o problema 2, a proposição ela é provada simplesmente usando o teorema de Bhaskara. Né? Então, a gente pode voltar aqui a essa estrutura e observar que, sim, isso aqui é verdade, Px implica em QY, e nessa estrutura que aqui está, para todo x vai existir y em que Px implica em QY. Então significa isso, que para toda escolha de x que eu fizer, eu vou poder garantir a existência de um y, pelo menos um, né? Que se a condição Px for satisfeita, então a condição QY vai ser satisfeita. Tá? Isso é o que diz o problema 2, essa estrutura 2 aqui. Né? Então, agora eu gostaria que vocês se manifestassem indicando se entenderam ou não. E aí, sim ou não, resolve. Então, no caso, dá para substituir a fórmula de Bhaskara com essa de baixo também? Para resolver, né? Porque o que significa aqui? Significa que, olha, se a gente olha para aqui, ó, eu estou dizendo que b ao quadrado menos 4 vezes ac é positivo. Significa que o discriminante é positivo, então eu posso tomar a raiz quadrada desse número. E por causa disso eu posso usar o teorema de Bhaskara para determinar quem é o y. Né? E existe um y real que satisfaz essa equação que está aqui embaixo. Porque o que está aqui é o x. Né? O x ele toma o lugar do b aqui, ó, na equação. Ele é o coeficiente do termo linear, né, da equação em y. Então, temos que entender que tem duas variáveis, né? A variável x e a variável y. A variável x ela é predicado da proposição P e a variável y é predicado da proposição Q. Tá? Então, aí eu estou dizendo que para toda escolha de x vai existir um y. Tá? E é nessa grandeza. Primeiro é uma afirmação generalista, né? Ou seja, estou dizendo que para qualquer número que você escolher, e a segunda afirmação é existencial. Então, existe um y. Para a primeira variável, ela é generalista, para a segunda variável, ela é existencialista. Tudo bem? Tudo. Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Vocês estão conseguindo entender? Sim, não, talvez. Se manifestem aí. Escrevam sim ou não aí no chat, por favor. Tá bom. Eu gostei do talvez. Talvez é bom. Tá todo mundo talvez, aí vocês gostam de criar problemas, né? Tá bem, então vamos continuar. Eu vou apresentar mais estruturas para a gente ver se fica mais simples, tá bom? Eu vou, já que está no talvez, o talvez é melhor do que o não, né? Vamos lá. Então vou aqui para um novo, eu vou apresentar como um teorema. Teorema. Eu vou escrever da seguinte maneira. Vou dizer que se um número ao quadrado é par, então
é porque o próprio número é par. O que significa isto? Significa que não tem como eu pegar um número que não seja par, calcular o quadrado dele e encontrar um número que seja par. Todo número cujo quadrado é par é porque o próprio número é par. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é se... volta um pouquinho. Se A, então B. O que diz A? A diz que x é que eu tomo x ao quadrado, que x ao quadrado é par. É o que diz A. É o que diz A. A, não ar, né? É o que diz A. A diz que x quadrado é par. E o que diz B? B diz que x é par. Né? Então a gente pode tentar entender a coisa da seguinte maneira. Vamos provar por exaustão. O que significaria provar por exaustão? Primeiro vamos tentar entender isso. Seria exaurir todos os casos. Neste caso, podemos usar exaustão porque só existem dois casos. Ou o número é par, ou o número é ímpar. Essa foi o resultado do primeiro teorema que nós provamos. Né? Tá lá, o primeiro. Tá aqui, ó. Ou o número é par, dado n igual a 2, considerando qualquer número inteiro, ou ele é par, ou ele é duas vezes, na verdade, eu poderia escrever aqui um Q, né? Porque aí o 2 já está aqui escrito, né? Vou escrever um Q aqui. Ou o número x é igual a duas vezes Q, ou ele é duas vezes Q mais 1. Né? Onde esse 2 aqui, ele é exatamente o n que eu escolhi. Tá? Então, ou o número é par, nesse caso, ou ele é ímpar. Não existe uma terceira opção. Né? Então, se eu tenho apenas duas possibilidades, vamos tentar demonstrar por exaustão, nesse caso, construindo todas as possibilidades. Né? Então, vamos a demonstração fazer em azul. Vamos considerar, então, que x, né, seja x um número par. Vou considerar que x é par. Se ele é par, ele é igual a duas vezes um número q. E vou tomar o quadrado de x. Né? Então, isso implica que o quadrado de x ele é o quadrado de 2 que multiplica o quadrado de q. Ora, o quadrado de 2 é 2 vezes 2. Eu posso colocar assim, 2 vezes 2 que multiplica q ao quadrado. Esse número aqui eu posso chamar de q tio. Então, o que eu acabei de mostrar é que x² é igual a 2 vezes q tio. Então, se q é par, q ao quadrado é par. Essa é a conclusão que temos, que se q é par, o quadrado de um número par é par. Vamos agora considerar que q seja ímpar. Então vamos para mais um quadro, vamos considerar que q seja ímpar. Então consideremos que x seja ímpar, desculpa. Que x seja um número da forma 2q mais 1, que ele seja ímpar. Vamos considerar seu quadrado. O quadrado de x vai ser 2q mais 1 ao quadrado. Isso implica, teorema binomial de Newton, implica que eu tenho o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Pois bem, simplificando, eu vou ter aqui 2 ao quadrado q ao quadrado mais 4q mais 1. Ora, aqui o 2 quadrado é 4, né? Isso aqui é exatamente igual a 4
que multiplica q quadrado mais q mais 1. Eu posso... Calma, o que é isso? É o Windows. Pronto. O que eu posso fazer é ir para o próximo quadro, continuar essas contas aqui. Então, o que encontramos é que se x é igual a q a 2q mais 1, então x quadrado é igual a 4q ao quadrado mais q mais 1. Pois bem, eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 vezes 2, que multiplica q quadrado mais q mais 1. E eu chamo esse número aqui de q barra. E aí esse número, não o número todo, né? Então eu chamo esse número aqui de q barra. Então eu vou ter aqui 2 vezes q barra mais 1. Então x quadrado ele é igual a 2 vezes q barra mais 1. O que significa que se x for ímpar, o quadrado de número ímpar é ímpar. Se x for par, o quadrado de número par é par. Acabou a prova. Eu acabei de mostrar que eu só posso encontrar como resultado do quadrado de um número ímpar um número que também é ímpar. E como o quadrado do número par é par, portanto, a única opção é que se o número ao quadrado é par, é porque ele próprio é par. Né? Então, com isso, concluímos a prova. Então, eu posso escrever aqui um quadradinho indicando que terminamos a prova. Vocês entenderam a prova? Numa escala de 0 a 5, vocês entenderam a prova? 0 sendo não entendi nada e 5 entendendo tudo. Professor, essa demonstração que o senhor fez foi para provar que se o número que for, por exemplo, se for 2 ao quadrado, ele vai ser par. E se for 3 ao quadrado, ele vai ser ímpar. Aí o Isso. senhor meio que simplificou para provar que se não for um número par elevado a 2, ele não vai retornar par. Foi isso que o senhor quis dizer? Foi isso. Exatamente isso. Que a ideia é a seguinte. Eu estou querendo provar que A implica em B. Quero provar isso. E aí o que é que eu posso fazer? Eu provo que não B implica em não A. São equivalentes. Essas duas afirmações são equivalentes. Se você quer provar que A implica em B e você está com dificuldade de fazer essa argumentação, tente negar B, desculpa, e provar que isso é a negação, que isso implica na negação de A. Né? Foi exatamente o que eu fiz. O que eu considerei, olha, se x quadrado é par, é porque x é par. Então vamos negar que x é par. Né? Então se x não é par, x é ímpar. Mas se x é ímpar, x ao quadrado é ímpar. Né? Portanto, a única opção para que x quadrado seja par é que x seja par. Entendeu? Ficou mais claro? Entendi. Ok. Eu gostei do 3.5, Rodrigo. ficou aí no meio termo, né? Tá bem. Vamos para mais uma. Tá? Temos tempo para mais uma, né? Vamos para mais uma. Eu vou vou apresentar para vocês uma coisa que eu gosto, que é de equações que vocês já devem ter percebido. Eu gosto um pouco de equações algébricas, né? E porque eu acho que a álgebra ela nos leva para um patamar mais sofisticado, né? Eu gosto
dessa estrutura, e principalmente de conversar sobre isso. Então vamos para um teorema. Considerar o seguinte: se eu considerar A, B e C números reais, tais que, e aí vou colocar assim, tais que B ao quadrado menos 4 vezes A que multiplica C seja maior ou igual a zero, e além disso, aí eu vou escrever e ademais, e além disso, se N é par, então a equação que é dada por A que multiplica y elevado a n mais B que multiplica y elevado a n sobre 2 mais C é igual a zero. Essa equação tem solução. Vejam que isso aqui é uma forma bem mais elaborada, né, de escrever a fórmula, a expressão, uma expressão que é do tipo quadrática, né? Ela não é necessariamente quadrática, é uma equação de grau n, né? Mas se n for par e se eu tiver as condições, as hipóteses do teorema satisfeitas, né? Quais são elas? Que A, B e C satisfaçam essa desigualdade. Essa é a primeira condição. A segunda é que n seja par, para que n sobre 2 seja um número inteiro, né? Eu quero que aqui eu tenha um número inteiro. Tá? Então, como é que a gente elabora, pensar sobre essa equação, né? Professor, Oi? desculpa interromper. Antes de eu continuar, essa equação que o senhor colocou agora, ela tipo vai dar o mesmo resultado daquela equação B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C? É isso? B elevado a 2. Essa é a primeira equação. B elevado a 2 menos... Essa é Isso. tipo... A de baixo o senhor vai explicar outra forma que vai dar o mesmo resultado, é? Veja, a ideia é a seguinte. Essa equação que eu escrevi aqui, ela é uma generalização da equação que Bhaskara resolveu. Porque ela nesse caso aqui eu estou dizendo que n é um número par qualquer. E não só 2. Estou dizendo que toda a equação algébrica dessa forma, em que n é par, tem solução. Desde que o discriminante, que é em função de A, B e C, satisfaçam a condição de Bhaskara, do teorema de Bhaskara. Isso aqui é uma generalização do teorema de Bhaskara. Tá bom? Tá sim, obrigada. Ok. Aí o que a gente consegue é fazer o seguinte: a gente faz uma mudança de variável. Eu vou escrever em azul. A gente reconsidera a equação y. Eu vou considerar fixo, vou considerar n igual a 4. Tá? N é par, então n igual a 4 já satisfaz, né? Então aqui fica A que multiplica y à quarta, mais B que multiplica y ao quadrado, mais C igual a zero. É essa a equação que eu quero resolver. Aí o que é que eu faço? Eu chamo uma variável auxiliar, z, e digo que z é igual a y ao quadrado. Quando eu faço isto, olha o que acontece. A equação, ela agora se reescreve como sendo a que multiplica z ao quadrado, mais b que multiplica z, mais c igual a zero. Então vejam que quando eu fiz essa mudança de variável aqui, eu estou reescrevendo a equação algébrica agora como a equação de grau 2. E se eu tenho a equação de grau 2, a única restrição para que tenha solução é que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c seja maior ou igual a zero.
Mas isso eu já garanti. Tá aqui, ó. Essa é uma das hipóteses do teorema, né? Então eu já garanti que isso é verdade. Portanto, para n igual a 4, essa equação aqui tem solução. A gente escreve a solução dessa equação e aí depois agora observa essa restrição aqui e a gente vai encontrar valor, porque a equação é em y, né? É na variável y, não na variável z. O que a gente faz é agora usar Bhaskara para resolver a equação na variável z e depois reescreve a variável y como sendo a raiz quadrada do z. Porque se z é igual a y quadrado, isso é porque y é igual a raiz quadrada de z, né? Então observa que só vai fazer sentido se z for um número positivo, né? Para que isso aqui aconteça, z tem que ser um número positivo. De uma forma geral, a gente estaria resolvendo equações. De uma forma geral, a gente estaria resolvendo assim. Deixa eu colocar aqui em preto. Eu estaria escrevendo a y elevado a n mais b y elevado a n sobre 2 mais c igual a 0. E aí o que é que eu faço? A mudança de variável que eu vou fazer é chamar z de y elevado a n sobre 2. Se z é igual a n sobre 2, então isso implica que y é igual a z elevado a 2 sobre n. Né? O que significa isto? Isso significa que eu estou considerando a enésima raiz, né? A enésima raiz de z ao quadrado. Né? Genericamente é isto. Eu estou dizendo que y é a enésima raiz de z ao quadrado. Né? Quando n é 2, né? Então quando n é 4, né? Então é a raiz quarta de z ao quadrado, que isso é equivalente à raiz quadrada de z. Né? Então por isso que a gente o 2 simplifica com o 4, né? Então fica 1 meio, por isso que fica a raiz quadrada de z, né? No caso anterior. Mas genericamente o que ocorre é isso aqui, e aí a gente precisa encontrar então as enésimas raízes de z ao quadrado, que esse aqui seriam os valores de y. Essa é uma forma de encontrar soluções para esse tipo de equação que depende do A, do B e do C, né? Então essa é uma forma de... esse tipo de equação aqui é bem específica, né? Ela não é geral, ela não é equação de grau n geral, é uma equação bem específica. Eu estou dizendo que existem apenas 2 termos algébricos de grau n, em que o segundo termo algébrico ele tem metade da potência do primeiro. Então isso é muito específico. Né? Então estou dizendo que é esse tipo de equação que você pode usar a fórmula de Bhaskara. Né? Para esse tipo de equação você pode usar a fórmula de Bhaskara fazendo esse tipo de mudança de variável. Né? É isso que eu estou dizendo. Claro que aí precisa você calcular com algum cuidado aqui essas raízes quadradas, né? Para ir determinando, nesse caso aí existe uma questão de multiplicidade algébrica dessas raízes que precisam ser analisadas, né? Porque para cada... uma coisa que surge do teorema de Gauss, Gauss tem um teorema sobre a classificação, na verdade a quantificação das raízes de uma equação algébrica. E aí, se você considera um polinômio de grau n, esse polinômio no corpo dos complexos tem n raízes. Exatamente n raízes. Então significa que aqui a gente pode estar encontrando, se você encontra que A, B e C satisfazem as condições de Bhaskara, né? Então eu tenho raízes reais. A, B e C satisfazem as condições de Bhaskara, tenho raízes reais para a equação Z. E aí, se você tem um número real, z, igual a y n sobre 2, então aqui agora você tem que encontrar quais são... isso aqui
é solúvel, né? Se Z é real, então existe um y real que satisfaz isso aqui, e aí você tem que determinar sobre a multiplicidade de quantos y vão satisfazer isso, né? Então seria uma análise algébrica dado n, entender quem são esses y. Claro que o z que você vai encontrar aqui vão ser dois valores no máximo, né? Então vão ser no máximo dois valores, e aí você vai ter duas equações para resolver. Uma com Z1 e outra com Z2. Né? E aí essas equações aqui são bem mais simples de resolver do que essa, né? Do que essa aqui. Então, esse tipo de mudança de variável te dá o poder de resolver um tipo de equação específica, mas geral no sentido do grau, né? Mas ela é um tanto quanto específica porque o tipo de equação que estamos resolvendo, né? É um tipo de equação bem específico. Tá? Vocês o que acharam? Acharam difícil? A aula, eu falei que a aula era técnica. Pedi para vocês tomarem chocolate, comprar um açaí, comer um açaí, né? Ok. Não, a aula não é difícil. Ela é técnica. Então vocês precisam parar, rever a aula, rever a argumentação. Temos apenas 19 quadros, né? Eu gostei disso aqui. Temos ok. Veja, como posso dizer, é natural, né? Quando você está estudando, está assistindo uma aula e existe uma exposição que não tinha sido feita antes, essa exposição ela chama a uma responsabilidade, né? Ok, muito bom. Vamos entender então, né, Cauã? Vamos entender. Muito bom. Essa postura ela é muito boa, né? É difícil, mas vamos entender. Isso. Eu não diria que essa é a coisa mais difícil que vocês viram até agora, não, porque vocês estão estudando cálculo e geometria analítica e programação, né? Então vocês já viram coisas bem mais difíceis, no sentido estrutural. Muito, muito provavelmente já viram coisas bem mais difíceis. Vocês já devem estar vendo derivadas, né? Mó paz, o resto Cauã. Muito boa. Esse mó paz aí é muito bom, viu? Mas bem, isso aqui também então é mó paz. Mó paz. É só vocês façam o seguinte, escolham um N que vocês gostem e verifiquem com A, B e C, também número que vocês gostem, que satisfaça, claro, com essa restrição, né, de Bhaskara. Escolham aí números que sejam do agrado de vocês, escolham um N que vocês gostem e façam as contas. É assim que vocês entendem o que eu estou querendo argumentar, né? É porque eu estou argumentando aqui de forma genérica, abstrata, para que vocês entendam que a linguagem usual é esta. E vocês devem entender essa linguagem usual, que é exatamente assim que nós falamos, eu vou chamar de matematiquês. Né? Então, matematicamente falamos e argumentamos dessa forma. E é dessa forma que vocês devem amadurecer a compreensão de vocês para entender esse tipo de argumento e esse tipo de argumentação. Tá? Então, a lógica que eu estava preparando vocês é para isso, para vocês entenderem esse tipo de estrutura. Mas, claro, existem outras estruturas que estão por trás de tudo isso, né? Então, estou aqui tentando mostrar para vocês, por exemplo, a generalização do teorema de Bhaskara, que mostra como resolver certo tipo de equações de grau n para um n qualquer, que seja par, com essa estrutura, claro, ou que possa ser, por outras mudanças de variáveis, reescritas dessa forma, não é apenas essa mudança, mas se você pega a equação dessa forma aqui, então ela
ela tem solução desde que isso aqui aconteça, né? Então a gente consegue escrever as soluções. Não conseguimos possivelmente escrever todas, porque algumas delas podem ser complexas, né? Porque exatamente o fato de que se você considera, por exemplo, uma equação... eu vou fazer um caso, já que vocês estão de caso comigo, vou fazer um caso para vocês entenderem. Eu vou fazer o caso em que o z é igual a 1. Então, eu tenho y à quarta menos 2y ao quadrado mais 1 igual a 0. Quero resolver essa equação. Aí o que eu faço? Eu escolho z igual a y ao quadrado, né? E com isso eu reescrevo a equação como sendo z quadrado menos 2 vezes z mais 1 igual a 0. Isso aqui eu sei que é z, isso aqui é z menos 1 ao quadrado, né, igual a 0, então z tem que ser 1, né? Z tem que ser 1. Essa é a única opção, né? Z igual a 1. No outro caso seria positivo aqui, né? Então, se eu considerar outra equação, que seria z à quarta mais 2y ao quadrado mais 1 igual a 0, aí eu considero então z igual a y ao quadrado, e aí eu vou ter a equação z quadrado mais 2z mais 1 igual a 0, que implica que z mais 1 ao quadrado é igual a 0. Ora, se z mais 1 ao quadrado é igual a 0, porque z menos 1, z é igual a menos 1. Então, mais um quadrinho. Acabaram os quadros, não tem mais quadros, somos pobres agora. Nosso caderno só tem 20 páginas. Vamos aqui para cima, significa então que z é igual a menos 1. Ora, se z é igual a menos 1, quando eu volto aqui para a mudança de variável, olha, menos 1 é igual a y ao quadrado. Qual é o número que satisfaz isso? O número imaginário puro, né? Então, só existe uma possibilidade. Y é igual a i, o número imaginário puro, né? Então, essa é a solução dessa equação aqui, né? Então, dessa equação aqui, desculpa, né? Então, quando você considera... E veja que os coeficientes A, B e C satisfazem as condições de Bhaskara, né? Tudo fofinho, mas aí preciso fazer para garantir a existência de raízes reais, né? É um pouco mais delicado, né? A gente consegue mostrar que existe solução para a equação, mas não necessariamente real, né? Tá? Para mostrar que a solução é real é um pouco mais restritivo, né? Se o z for positivo, aí o valor é real, porque aí seria a raiz quadrada. Quando nesse caso aqui, a raiz enésima, né? Se z for negativo, então se for 6 aqui, por exemplo, então eu tenho 6 sobre 2, 3, né? Então seria a raiz cúbica, seria a raiz cúbica de z. A raiz cúbica de menos 1 existe, é menos 1, né? Então, temos aí uma possível solubilidade, né? Fica mais simples. Tá? Pois bem, eu vou concluir por aqui para que vocês possam relaxar e rever a aula com mais cuidado. Essa é a atividade para amanhã, né? Rever essa aula com cuidado. E na próxima semana, então, no dia 19, dia 19, isso, vocês me entregam a prova em PDF, tá bom? Vocês vão concluir a prova em LaTeX, tudo fofinho, e me entregar em PDF, tá bom?
Pois bem, então até próxima semana. Bons estudos, bom feriado aí para vocês e nos vemos na próxima semana. Boa noite. Boa noite, professor.